apesar, né, dessa confusão, a gente sabe que o respeito entre os três poderes, o funcionamento harmônico deles é a democracia. É um primeiro passo. O judiciário é um poder técnico, não político. O legislativo e o executivo são eleitos. E todos nós podemos fazer parte do executivo e do legislativo. Por isso, todos nós também podemos votar em quem está concorrendo para isso. E quem ganha não pode tratorar os direitos de quem perde. Essa é a ideia básica da democracia. A democracia que é um processo. Ela não é uma coisa, não é um bem. Ah, precisamos defender a democracia. A democracia está salva. Não, não está. Por exemplo, se eu precisar suprimir o processo democrático, falar, eu fiz essa supressão para salvar a democracia já está morta. Porque como processo, se você mata o processo, já não há uma democracia. Então ela não é uma finalidade, não é um bem, é um meio. E aí o Lula volta com esta questão de a democracia relativa, o bem contra o mal. Como se a democracia só é resguardada com um determinado resultado. Mal sabe ele que a democracia é um processo apenas, e como um processo apenas não existe resultado previsível, mas só o processo, é o respeito ao processo. O que aconteceu? O presidente Lula, ele disse esperar que a democracia prevaleça na Argentina ao responder a uma pergunta sobre eleições no país vizinho durante uma conversa com jornalistas estrangeiros. Vamos ouvir mais esta pérola do Magnífico. A única coisa que eu posso te dizer sobre as eleições é que eu fico pedindo a Deus que a democracia prevaleça na Argentina, que vença a democracia. Sabe, que vença um candidato que tem mais perspectiva de falar de inclusão social, de falar de desenvolvimento, e não um candidato que acha que tudo que é investimento em políticas públicas é gasto. Eu fico realmente extasiado, né? Porque as eleições presidenciais na Argentina vão acontecer no dia 22 de outubro. Hoje, a disputa se concentra no atual ministro da Economia, Sérgio Massa, e o candidato da direita, Javier Milei. Massa conta, é claro, com o apoio de Lula. Massa, né, que levou a Argentina para esta crise danada. O presidente brasileiro, aliás, voltou a criticar o Fundo Monetário Internacional. Disse que a instituição deveria ter aliviado nas cobranças ao levar em conta a grave seca na Argentina, que causou a queda de 25% da produção agrícola. Mas não foi o que aconteceu. Bom, Lula mais uma vez lulando. Eu espero que a democracia vença nas eleições. Ou seja, a democracia está nas eleições, não no resultado delas. Porque eu espero que vença alguém que fale de minorias. Aliás, é muito engraçado, senhores. Um país como o Brasil. Nós tivemos Lula 1, 4, Lula 2, 8. Dilma 1, 12. Dilma 2, 14. Agora, 14, é isso mesmo? 14. Agora, no Lula 3, nós já temos quase um ano, vamos falar de 15 anos. A gente tem 15 anos de um governo que protege as minorias, mas as minorias estão cada vez mais massacradas. De que adianta falar da minoria? Hein, Pepe? De que adianta? Não, é impressionante como o Lula ele confunde o conceito de democracia, né? Democracia, na verdade, é o poder de escolha. Se um candidato da direita tem as políticas públicas que ele defende mais adequado, é não inclusão social ou é mais voltado para redução de gasto público do que para investimento em programas sociais, né? É direito da nação argentina votar nesse candidato. E isso faz parte da democracia. Então o Lula está completamente equivocado. E essa postura dele apenas demonstra que ele está caindo no autoritarismo. Porque a partir do momento que você se coloca como a única solução viável
a democracia, né, você relega as outras candidaturas, as outras escolhas ao segundo plano. Isso é errado, isso é autoritário. Então não tem nenhum sentido o Lula se enveredar para esse caminho. Ele tem que respeitar qual que é a posição do povo da Argentina. E o resultado das eleições faz parte da democracia. E a gente sabe, Pavinato, que a democracia, junto com o constitucionalismo, né, traz a ideia de que é democrático aquele governo que respeita o direito da minoria. Eu, quando ganho as eleições, por exemplo, eu não posso usar a maioria que me elegeu para se voltar contra a minoria de determinada vertente. Isso seria inconstitucional sob o aspecto da teoria geral do constitucionalismo. Mas o Lula pode. Então, assim, está completamente errado. O Lula está confundindo conceitos, está confundindo definição e não dá para apoiar o Lula em relação a isso. E outro ponto é o FMI. Né? O FMI é um banco, é um banco que doa dinheiro também, dá dinheiro de acordo com determinados requisitos a países que necessitam do dinheiro por meio de contrato, né? Porque o banco, ele quer lucro, né? Ele quer ajudar também os países que estão com problema econômico, mas ele quer lucro. E se a Argentina está no problema econômico e se recorrer ao FMI, ela é obrigada a acatar as regras do FMI. O FMI não tem que abrandar a Argentina por conta de políticas e de questões geográficas, climáticas. Isso é completamente equivocado. Pois é. Você acha que o Lula sabe o que é democracia ou ele finge não saber? Pavinato, olha, eu concordei aqui com absolutamente tudo o que o Felipe falou, tá? É um momento emocionante, né? Mas eu só tenho algo a complementar também, porque eu não acredito, aliás, até respondendo sua pergunta, Pavinato, que é um equívoco, nem acredito que ele está confundindo conceitos. Eu acredito que, na verdade, essa falsa equivalência é uma estratégia, tá? Porque ele vai fortalecendo que o democrático é a percepção de mundo que ele tem, tá? Porque isso vai acabar fazendo com que aquela base, né, que especialmente é mais radical, que fica xingando as pessoas por aí, ou que acha que aquele que pensa diferente não deve falar, essas pessoas acham que estão fortalecidas, não é? Porque, afinal, o Lula, o presidente do nosso país, fez uma equivalência entre democracia e a sua visão de mundo. Portanto, o que nós defendemos, não é, está livre de qualquer tipo, não é, de sanção ou de inviabilidade do que nós queremos. Portanto, o que nós precisamos, se você não está do lado democrático, você precisa ser eliminado. Então, eu vejo, na verdade, como uma estratégia. É muito triste, na verdade, constatar que nós chegamos a este ponto que o governo, não é, possa fazer esse tipo de menção. Não é? E, aliás, desrespeitando até mesmo os eleitores argentinos. Isso é muito triste também, porque o processo que lá ocorre das eleições, o processo democrático em si também, não é, precisa ser respeitado. É um país democrático, independentemente de quem ganhe ou perca, não é? Temos outros elementos que fortalecem uma democracia, e reduzir a questão das eleições e, aliás, fazendo uma falsa equivalência entre visão de mundo e democracia completamente enviesado, isso é extremamente inadequado. Eu não quero colocar como inadequado, porque eu vejo como uma situação extremamente séria, porque, na verdade, é uma situação estratégica. Quando nós vemos uma democracia efetivamente consolidada, nós temos um processo, não é só a eleição, sabe? São as instâncias em que o povo, a população, consegue participar e consegue controlar os seus governantes. Quanto mais instâncias nós temos isso em um país, não é, maior é o nível de democracia. No entanto, quando nós vemos que tentam fechar esse conceito de democracia, eu vejo mais como uma estratégia e muito menos como um equívoco. Bom, veja bem, Dimo, a gente viu, né, do lado do Lula, os discursos dele no mês passado. Nós vencemos o Bolsonaro, mas não os bolsonaristas. E tem o Janones também, que cuidou da estratégia de redes sociais da campanha do Lula. Eu gosto de chamar de Janones, né? Que é a mistura do Jean Willis com o Janones, que eu confundo sempre. Eu falo Janones, eu já resolvo o meu problema. O Janones, ele tem aquele projeto, foi para os Estados Unidos pedir e falou na semana passada de novo. É cada vez mais urgente
que nós criminalizemos o bolsonarismo no país. Eu lembro muito das questões das ditaduras. Por exemplo, vamos para a Alemanha, no final da década de 1930, o que aconteceu? Nós criminalizamos o judeu, nós criminalizamos o bolchevismo, nós criminalizamos o comunismo e quem não é ariano não faz jus a todos os direitos deste império. E aí eu vejo estes sujeitos agindo como nazistas, mas falando em democracia, porque no Brasil é crime fazer apologia ao nazismo. Né? E tá certo, tá? Tem que ser mesmo. Agora, agir como nazista pode? Pavê, você foi incisivo, eu concordo muito com o que a Dani falou. Nada do que o Lula faz é por acaso. Tudo isso é parte de uma grande estratégia que você colocou aqui de forma brilhante. Você primeiro desqualifica os seus adversários, você os chama, como o Lula fez, de animais que têm que ser extirpados do processo político, você os chama de fascista, os chama de nazista, porque quando você faz isso, você está dizendo que, olha, eles não são sujeitos de direito como nós, que estamos aqui do lado da virtude, que estamos aqui do lado do bem. Então, quando o Lula relativiza a democracia em outros países, basicamente ele está dizendo que se tudo o que acontece na Venezuela, se tudo o que acontece no Nicarágua, se a grande crise argentina chega ao Brasil, tudo isso não é parte de um processo ditatorial, de um processo autoritário. Isso é parte de um processo democrático. E com isso, ele se coloca como o grande líder de uma democracia e tem que ser colocado num pedestal como tal. Então, perfeito. Tudo é uma grande estratégia de agir como um nazista e sob o manto de um líder democrático, o que o torna ele muito mais perigoso do que ele é. Paulo Nicoli. Eu ia comentar as duas falas. Ele não para, né? Porque ele já foi chamado a atenção, Gilmar Mendes já chamou a atenção, e ele não para, ele insiste. Fala, não, eu posso. E eu queria chamar a atenção para essa ideia, né? Que vence a democracia, né? Mas isso pode ser perigoso. Que democracia que ele está falando, né? Na Grécia Antiga, em Atenas, na democracia ateniense, mulheres não participavam. Tinha escravidão, e muito menos os escravos participavam. Você não podia dar o brioco. Porque o cidadão ateniense... porque assim, eu estudo muito, né? Eu estudo muito, gente, vocês não têm noção. E eu gosto muito de estudar esse período da Grécia. As pessoas sempre falam assim, quando vão discutir, né? Nas TCCs, nos artiguinhos das pessoas. A homossexualidade era algo aceito na Grécia, sem problema, E hoje... Eles partem de uma premissa errada. Em Grécia, nos tempos de Platão e Sócrates, tá? O que acontecia? Existia uma prática que não era arraigada, mas a elite, né, essa elite pensadora, encarava como normal de que um jovem pudesse fazer sexo com o seu tutor, o pupilo e tutor, que ele lhe ensinava as questões da vida, inclusive do sexo. Mas o sexo anal só podia ser praticado se o menino, futuro cidadão grego, tivesse menos de 14 anos. Por quê? Porque aos 14 ele se tornava homem. Antes dos 14 ele não é homem. Logo, ele pode ser o passivo no ato sexual com o tutor, que só pode ser o ativo. Porque se um cidadão ateniense maior de 14 anos fizer sexo anal passivo, ele perde a cidadania. Sabia que tem um elemento a mais nisso? Porque os gregos, eles achavam que o sêmen era uma parte do cérebro. Por isso que tem essa relação entre o tutor e o aluno. Então você está passando uma parte da sua inteligência. Essa plano cerebral diferente. Essa era a ideia. Mas enfim, voltando ao tema da democracia, vejam como o problema pode ser intenso, né? Por exemplo, até fins do século XIX, praticamente nenhum país dava direito às mulheres votarem também. O nazismo chegou ao poder não porque Hitler rasgou a Constituição. O partido nazista alcançou a maioria, né, no parlamento. E o Hitler usou, inclusive, um artigo feito pelo Max Weber, na época que ele foi
deputado constituinte, Weber morreu em 22, 21, que era o artigo 46 da República de Weimar, salvo engano, que dizia que em casos de calamidade pública, e com o apoio do Congresso, claro, o chefe de Estado poderia decretar o estado de exceção, que é a suspensão dos direitos individuais. E aí o que o Hitler fez? Ele inventou um atentado contra o Reichstag, né, que é o parlamento alemão, e suspendeu todas as leis e assim governou até o final da guerra. Então, dizer que vence a democracia, isso sim pode ser perigoso, né? O que a gente precisa é que, claro, haja um sistema democrático, republicano, com preservação de direitos individuais, enfim, que haja um controle, né, sobre o resultado das urnas e que as eleições não sejam manipuladas. E que vença quem tiver a maior quantidade de votos, seja de direita ou de esquerda. Faz parte, a alternância de poder faz parte da democracia. Porque parece que o Lula gosta. A democracia para ele é eleição de candidato único. Agora, uma coisa interessante também, né? Você vê que, por exemplo, a esquerda ultrapassada, gosto de colocar assim, ela gosta de buscar o inimigo comum dela, né? Foi assim na década de 70, 80 contra o capitalismo, né? O Lula 1 e Lula 2 foi contra o FHC, falando toda hora da herança maldita, não é? E agora está vendo, novamente na América Latina, esse tipo de expediente. Vamos buscar o inimigo comum. O inimigo do Brasil é o Bolsonaro, da esquerda. O inimigo na Argentina é o Milani, né? Antes era o Macri, né? Antes era o Macri, né? Ou seja, tem que buscar sempre inimigo comum e tem que desqualificar esse inimigo. Agora, eu quero colocar só um adendo aqui, né, que o Paulo colocou aqui, que há modelos diferentes de democracia, né? Você pega também, por exemplo, o ranking da The Economist, que é o mais importante. Não, sim, claro, mas tem as linhas básicas. Será que por aí não dá para defender o Lula em relação à relativização da democracia? Se há vários modelos de democracia e há um ranking do The Economist falando qual que é democracia ótima, excelente, que é a Dinamarca, da pior democracia, tudo democracia. Não há uma relativização do conceito. Até poderia, Pepe, defender o Lula com base nessa sua premissa, mas quando ele chama a Venezuela de uma democracia relativa, aí você vê que a não tem como defender. Não é quanto ao método. As democracias se diferenciam pelos métodos que adotam, até porque ela é um método indefinido e sempre mutável, mas ela tem ela tem o material básico do processo. Isso. Né? Ela tem questões básicas. Dentro deles, você pode fazer qualquer método, desde que for respeitado o direito de escolha, o direito de ser escolhido. Perfeito. A liberdade, a igualdade perante a lei. E o fato de que quem ganhou, mesmo que ganhe com maioria absoluta, não suprima qualquer desses direitos anteriores de quem perdeu, todo método é aceito. Exatamente o que diz Robert Dahl num livro chamado Poliarquia. Exatamente. Exato. Isso é o básico, sabe? É o mínimo denominador comum da democracia. Assim, o que o Lula falou é reprovável sobre a relativização da democracia. Mas há na literatura acadêmica uma discussão grande sobre esse assunto, né? Mas qual? Literatura acadêmica a questão do Oriente e Ocidente, que no Iraque, por exemplo, não funciona a democracia ocidental, a ditadura sunita era melhor do que a democracia. Porque lá a religião impregna o Estado. Como é que você vai ter Estado laico ali? A densidade da discussão na academia ela é muito profunda em relação a esse assunto. Só que completamente que não tem nada a ver com o conceito que o Lula colocou aqui, né? Claro, só para deixar claro. Exato. Tem lugares onde a democracia não funciona, onde grupos armados motivados por questão religiosa não deixam ter. Exatamente. Mas tem esses elementos que são pétreos que você discutiu aqui. Agora, por exemplo, na Venezuela, de fato, a oposição tem total capacidade de participar da disputa eleitoral? Tem. Meios de comunicação foram fechados, então esse tipo de coisa não pode acontecer. A livre associação, a liberdade de expressão são elementos que são imutáveis naquilo que a gente chama de democracia hoje. Então, a Venezuela, desculpe, né? Por mais que alguém defenda a esquerda, não é uma democracia, né? É um governo autocrático. Não, mas esse é o problema da esquerda. A esquerda não consegue olhar para um governo autoritário de esquerda e falar que aquilo lá é ditatorial, que aquilo lá é autocrático, que aquilo lá é que acontece? Errado. Isso é maconha isso aí? Eu realmente não consigo entender. Medo, talvez, de olhar e criticar o modelo cubano e Venezuela de governo, respingar internamente. A esquerda, tudo esquerda, então você também é ditador autoritário. Mas não tem nenhum sentido lógico. Será que é o cigarrinho do capiroto, do tinhoso? Tinhoso, será que é? Cigarrinho do tinhoso pode fazer isso com o cérebro. Todo mundo é de esquerda é lunático, né? Assim a mesma coisa com a direita, não é porque o sujeito é de direita que é lunático também. Então, pode ser. As únicas pessoas de esquerda que eu acho sérias são grandes sonhadores. Lunáticos não, mas grandes sonhadores.
Porque o que está na base é a igualdade social, né? Mas como que a gente chega nisso, né? E a diferença entre capitalismo e socialismo é que a base do socialismo é a igualdade social, né? Enquanto que dos liberais, né, e parte da direita, é a liberdade econômica, né? Então, o que o marxismo ortodoxo entende como verdadeira democracia é uma igualdade econômica, enquanto que os liberais vão entender como uma verdadeira democracia a liberdade política, né? Então, isso acaba gerando uma bifurcação entre essas duas tendências. Quem vai discutir muito isso é o Norberto Bobbio, né? Num livro chamado Direita e Esquerda. É ruim esse livro, aliás, hein? Fraquinho, mas aí ele vai tentar dar Todo mundo fala, vai entender o que é direita. Você não entende nada. Ele não chega a conclusão nenhuma. O Bobbio. Fantástico de Bobbio. Ele até fez um dicionário ali para tentar, mas não deu certo. Não chega. Eu falei, eu vou ler o original para ver se é a tradução. Não tem. E o que é mais assustador desse livro é que ele conclui que ele é de esquerda, sendo que, para a maioria das pessoas de esquerda, ele é de direita. Ele é fascista, não é nem direita. Você fala com os italianos da esquerda, o Bobbio é fascista. E ele conclui que é de esquerda porque ele é a favor da justiça social.